Alô, meus amigos, vamos bater um papo sobre o Santos caminhando pelas ruas aqui da cidade de Santos, mas hoje não vou passar onde tem o quero não. Tô aqui próximo, mas tô esperto hoje, tá? Quero falar com vocês da possibilidade da venda do goleiro John para o Botafogo do Rio de Janeiro, depois da recusa do Rafael Cabral, de não ter evoluído a vinda do Rafael Cabral. Quero atualizá-los sobre o goleiro Tadeu, sobre a atitude da torcida jovem, que vai deixar as faixas novamente viradas de cabeça para baixo até o Santos voltar para a primeira divisão, né? Tenho atualizações sobre o Jean Lucas, sobre a venda dele. O martelo tá batido já, hein? Falta só o anúncio. E muito mais, vem comigo, eu sou Fabiano Fará, você está no Só da Santos Oficial. Like, que é importante para gerar engajamento. Se você não está inscrito, dá uma verificada aí, vira o celular. Pô, não estou inscrito? Se inscreva no canal, ative as notificações e comenta bastante sobre os assuntos que eu vou te colocar aqui, tá? Já vou abrindo falando sobre o Marcos Leonardo, tá? Muita dúvida com relação à negociação feita com o Benfica. Ele já está seguindo o Benfica, já embarcou para Portugal, vai realizar exames e vai ficar por lá já, tá? Então, Marcos Leonardo, a venda está sacramentada, obviamente que será dividida, eu descobri que será dividida em 3 parcelas, tá? São 18 milhões de euros limpos, livres de impostos para o Santos, mais o que ficaria de comissão para o representante, para quem fez a negociação, no caso pelos lados do Marcos Leonardo. Eu considero o valor para quebra de contrato, como se fosse a antiga diretoria reduziu a multa rescisória dele de 60 milhões para 18 milhões de euros, tá? Mas limpo para o Santos. Então, limpo para o Santos é isso, 18 milhões de euros. E o Santos tem direito a 10% de uma futura venda, que é a chamada mais-valia. Era isso que eu estava confirmando ainda. O que é a mais-valia? Ele foi vendido por 18 milhões de euros. Se o Marcos Leonardo for negociado do Benfica para a Inglaterra, por exemplo, por 30 milhões de euros, são 12 milhões e meio a mais na operação. 12 milhões de euros a mais na operação. 12 milhões de euros de lucro do Benfica, mas o Santos tem 10% em cima desses 12 milhões. Então é a chamada mais-valia. Aconteceu isso muito com o Felipe Anderson e o Santos foi tendo recebíveis a cada negociação dele, empréstimo, enfim, né? O Felipe Anderson. Então eu considero um bom negócio, principalmente porque o jogador não queria ficar por aqui, tá? A outra situação, Jean Lucas. Cara, o Jean Lucas, eu tenho a informação que ele já está em Salvador, autorizado pelo Santos, né, para realizar exames médicos. Ele e o Everton Ribeiro vão realizar exames médicos no Bahia, depois vão para Manchester, na Inglaterra, onde o Bahia fará a pré-temporada, é do Grupo City. E o Santos receberá 6 milhões de euros pelo negócio, 4 milhões e meio de euros à vista e mais 1 milhão e meio de euros por bônus e metas alcançadas ao longo de 2024. E o Jean Lucas assina por 5 anos lá, não volta mais, não é empréstimo, tá? John no Botafogo. O Santos estava tentando a volta do John pelo que eu tenho de informação, tá, gente? Barganhar com o Cruzeiro, de repente, né, é o mesmo dono, tal, Ronaldo Fenômeno, já falei para vocês. A liberação do Rafael Cabral. Não houve por parte do Rafael Cabral aquela animação, tal, para voltar ao Santos, a gente entende, né? Ele disse que é grato ao Santos, a gente também é muito grato a ele, mas ele recusou, permaneceu por lá. Então, o Santos continua pedindo o retorno do John, mas para negociá-lo com o Botafogo do Rio de Janeiro. Botafogo tem interesse, é uma SAF também, tem dinheiro, pelo que eu apurei, uma negociação que envolve entre 10 e 15 milhões de reais a venda, 10 e 15 milhões de reais a venda do John para o Botafogo do Rio de Janeiro. O Santos está negociando, já acertou os salários com o Tadeu do Goiás, falta acertar se vai ter uma cláusula de obrigação de compra ou direitos fixados pelo empréstimo dele de 1 ano, tá? Ao fim do empréstimo, ao fim dessa temporada. E o Santos também negocia com o Marcelo Groi, mas o Marcelo Groi tem contrato até o meio desta temporada. De repente um pré-contrato para ele chegar no meio do ano. O João Paulo teve sondagem do Qatar, não interessou aquele cenário dos lados de lá para o João Paulo, ele preferiu permanecer no Santos, mas é um jogador que tem mercado ainda e o Santos sabe que pode receber uma proposta por ele, né? O Campeonato Paulista para o Santos, ele vai ser muito decisivo para alguns jogadores. O Joaquim resolveu ficar, tá? Mas há um interesse do Flamengo, é um ativo que o Santos tem. O Santos tem 60% do Joaquim, pagou 16 milhões de reais, tá? Então há um interesse do mercado nacional, de repente rola um empréstimo, né? O João Paulo pode rolar também essa negociação para fora. O meio do ano vai ser muito... o pós-paulista vai ser muito importante também para a diretoria dar uma respirada
e entender depois do Paulistão se precisa ou não reforçar ainda mais a equipe para deixar ela cascuda para o Campeonato Brasileiro da Série B. Por falar em Série B, a torcida jovem, uma das principais organizadas, se não a maior que o Santos tem, anunciou que a partir de hoje, na estreia da Copinha, as faixas novamente estarão viradas de cabeça para baixo nos estádios onde o Santos jogar. Cara, eu vivi muito isso, não sei se você está me assistindo, viveu ou não. Eu vivi demais isso na década de 90, eu comecei minha carreira em 95, até 2002, quando o Santos foi campeão brasileiro. Foi um período onde o Santos não conquistava títulos importantes, não conquistava um campeonato brasileiro, desde que a edição de campeonato brasileiro tinha se tornado campeonato brasileiro, né? Faixas viradas, cara, isso é uma coisa muito louca, assim, isso mexe demais. Se mexia com o torcedor que estava ali, caramba, paixão pelo Santos, imagine com o jogador. É uma forma de pressionar os jogadores também em campo. A minha opinião, pô, é válido. Pô, se não vai entrar 10 em campo, a torcida pode também protestar por este ano que não era o programado, não era o desejado, não era o imaginado e nunca pensado pela torcida do Santos, tá? Mas aconteceu. Então, faixa virada de cabeça para baixo, e quando o Santos voltar para a Série A, as faixas voltam a ser colocadas no seu devido lugar da maneira correta. Foi tardio. Eu já depois do Campeonato Paulista já virava de cabeça para baixo a faixa. Acho que essa era a maior pressão, é a minha opinião, tá? Não é a verdade, é a minha opinião. Essa foi a maior pressão, é a maior pressão que uma torcida pode colocar para um time de futebol, tá? Quando está insatisfeita com ele. Negócio de quebra-quebra, invade, campo, tal, isso só prejudica o clube e entidade. Agora, o cara que entra em campo e vê aquela faixa de cabeça para baixo, rapaz, quem conhece um pouco da história do Santos sabe que isso complica demais. Grande abraço e até o próximo conteúdo. Valeu!